Como nós estamos falando bastante nesses dias sobre o fim dos tempos, e eu creio plenamente, sabe, que nós temos que nos preparar não somente para 5, para 10, para 15 anos, mas nós devemos nos preparar com mais ânimo ainda para a eternidade. Porque a Bíblia diz que nós devemos buscar o reino em primeiro lugar. A Bíblia também diz que Deus ele odeia nosso estado de mornidão. E se Deus odeia o estado de mornidão da igreja, é porque nós temos que ser fervorosos no Espírito para aguardar o dia da vinda do Senhor. E então se preparar não somente para 10, para 15, para 20 anos, Patrick, mas se preparar para a eternidade é o nosso trabalho. Por isso que nesses dias nós estamos falando bastante sobre o fim dos tempos. Domingo passado a gente comentou sobre como deve ser o nosso estilo de vida para aguardar Jesus e o que nós devemos fazer para chegar nesse estilo de vida. Nós compreendemos que as coisas não acontecem automaticamente, nós temos que nos preparar para tal. Então vamos lá no livro de Apocalipse 19, a partir do verso 7, diz assim: alegremos-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois foi-lhe dado a vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amém? Então, como que está a nossa vida hoje? Nós estamos nos vestindo com a roupa que foi nos dada? Ele diz que existe uma roupa que ele nos deu, chamado de linho fino. E que essa roupa, esse linho fino, são os atos de justiça. É por isso que aqueles que forem arrebatados com o Senhor são pessoas que estarão vestidas com essas vestimentas. E hoje é o tempo de nós como igreja nos vestirmos disso. E ele diz que essa roupa são os atos de justiça. Então nós devemos viver praticando atos de justiça. E nós queremos compreender um pouco mais sobre isso. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 24. Mateus 24. Aliás, Mateus 25. Versículo 31 diz assim, ó: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Preste atenção no verso seguinte: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e foste me visitar, preso e foste me ver. Então perguntaram os justos ao Senhor: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer,
ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando enfermo e preso não foste me ver. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então ele responderá: em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém? Então quando eu compreendo essas coisas aqui, a minha alma, ela estremece. Porque a Bíblia diz que a salvação, ela é dom de Deus. Ela não é por obras, para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. E é unicamente pela fé no nome de Jesus. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Mas quando nós se deparamos com esses textos, nós temos que entender e compreender essas coisas. A Bíblia diz que, amém, a salvação não é por obras. Mas eu sempre digo uma coisa, que todo o salvo não vive ou não passa por aqui, por este mundo, sem obras. Porque ele diz que nós somos feituras dele, criados nele, feitos nele para as boas obras. Então a vida dos santos, a vida da igreja, a vida da comunidade cristã é uma vida de serviço, é uma vida de servir. O próprio Jesus veio para servir. Então Jesus não chamou as pessoas para congregarem, para ir numa igreja nos domingos pela manhã ou domingo à tarde, ou fazer parte de uma congregação apenas. Isso é o mínimo. Mas Jesus, ele chama a igreja para o serviço do reino no mundo. E ele diz que no dia que ele voltar, então ele vai dizer, ele vai chamar um a um. E ele então pedirá contas dos talentos que ele depositou na vida de cada ser humano que habitou a face da terra. Então, padres, pastores, membros da igreja, pessoas a qual não quiseram se dobrar para Jesus, por causa de ambas situações, Jesus vai nos pedir conta, de casa até a igreja, o que você fez. Essa é a palavra que ele falou aqui. Então isso, quando eu compreendo isso, eu compreendo que eu não posso ser um crente passivo. Nós não podemos ser uma pessoa passiva. O pecado de cometer algo é tão grave quanto o pecado de se omitir de defender as pessoas. Então a omissão também é pecado. O apóstolo Tiago, ele escreve em uma de suas cartas que todo aquele que sabe fazer o bem e não faz comete pecados. Então Jesus nos chama para o